Boa noite, pessoal. Semana passada nós fizemos uma oração, né? E lá na oração a gente combinou que ia anotar as coisas pelas quais nós queríamos orar, né? Fazer uma espécie de caderno de oração. Porque quando nós estamos orando, muitas vezes, assim, com 5 minutos de oração, né? 10 minutos de oração, nós ficamos com aquela sensação que não tem mais nada. Acabou, não tem mais nada para dizer. E não é verdade, né? Imagina que se Deus aparecesse na sua frente assim e falasse: Olha, você tem 20 minutos para me dizer tudo. Nós pararíamos em 5 minutos, em 10 minutos? Você ia deixar 10 minutos onde você pode dizer qualquer coisa para Deus? Você ia deixar, tipo, 10 minutos ociosos sem poder falar, né? Eu não gostaria que isso acontecesse. Então eu comecei a pensar nisso. Eu falei, meu Deus, tantas vezes que eu vou pra oração e aí quando eu saio de lá, eu fico pensando, tinha mais coisas, né? Deus, eu tinha mais coisas para pedir. Tem pessoas que pediram oração para mim e eu esqueci, pai, eu não lembrei. Tem situações que eu preciso do intermédio do Senhor, eu tenho parentes que precisam do intermédio da sua ajuda, pai. Eu preciso de estratégias para lidar com situações e eu nem expus elas na sua frente ali naquela oração. Então, pensando nisso, eu falei da gente anotar, né, essas questões. Isso 2 semanas atrás. Na semana passada, uma pessoa já tinha feito, né, as anotações direitinho e tal. E aí a gente orou tal e foi benção. E hoje mais pessoas fizeram essas anotações. Até então a gente estava anotando em folhas, né, justamente. E aí veio a ideia, e é isso que eu gostaria de expor para vocês, que nós tivéssemos um caderninho, tá? Todos nós que já estamos participando da oração, e mesmo os que não estão, às vezes porque não podem ir até a oração por causa do Covid e tal, que não tá podendo sair de casa, ou que mora longe, não dá para ir. Nada impede vocês de estarem orando todas as noites, e também em especial, em excepcional, nas noites que nós estivemos orando também, né? Nas noites que nós nos reunimos lá na igreja para orar. Nesse caderninho a gente vai anotar algumas coisas. Eu vou pegar aqui o caderno para dar sugestões das coisas que eu anotei. Para só ter um rumo aí, né? Ter uma ideia. Pera aí. Voltei. Então, o meu caderno tá aqui. Pega um caderno de verdade, tá? Um caderno de 10 matérias. Mas é um bom caderno. É bastante coisa e eu tenho bastante coisa para orar e para agradecer também. Eu coloquei algumas perguntas para mim mesmo, para que eu respondesse e aí eu pudesse pensar. Então eu coloquei uma pergunta assim: quem eu preciso perdoar? Já pensou aí? Não, então. Eu coloquei realmente algumas pessoas que eu preciso perdoar, nem porque elas me fizeram alguma coisa, mas porque eu me sinto magoado com elas, por elas. E eu preciso perdoar, porque isso me afasta de Deus, isso afasta a minha adoração. Então eu preciso perdoar, eu preciso esquecer, eu preciso deixar isso pra lá. Então, pessoas que eu preciso perdoar, fiz uma relação aqui de nomes debaixo dessa pergunta. Estão aqui, não são muitos, glórias a Deus, mas algumas dessas situações eu já trago já há bastante tempo. E eu vejo que às vezes eu fico frio na presença do Senhor e pode sim ser por causa disso. Então é uma meta já que eu coloquei. O segundo objetivo, a segunda pergunta, né, no caso. No que eu preciso mudar? Aí aqui vai de várias coisas, mas todas sobre você, todas no meu caso sobre mim. Então, o que eu preciso mudar? Eu preciso ter uma rotina de maior leitura da Bíblia. Eu preciso desenvolver uma rotina de oração. Eu preciso me policiar nas conversas que eu participo, as coisas que eu digo. Eu preciso me policiar nas pequenas mentirinhas que eu conto, que parecem inofensivas, cara, mas isso vai minando o nosso espírito, sabe? A gente mente sem querer. Eu passo por isso muitas vezes. Então, assim, coisas que eu quero me policiar, coisas que eu preciso mudar. Isso também eu coloquei como um dos critérios aqui pro meu caderninho de oração. É... Quais situações e objetivos precisamos entregar nas mãos de Deus? Cara, lógico que tem que ser todos, né? Tem que estar tudo na presença do Senhor, tudo nas mãos dele, porque os planos dele são melhores do que os nossos. Mas nós precisamos pontuar, né, cara? Deus, quando ele se depara com um cego, ele pergunta, com o paralítico lá no tanque de Bethesda, ele pergunta: o que queres que eu te faça? E ele vai lá e reclama e coisa e tal. E Deus fala: não, calma lá, eu tô perguntando o que você quer. E ele fala: eu quero andar. Então pronto, toma aí. Quer dizer, pô, cara, Jesus não sabia?
É claro que Jesus sabia que aquilo ali ia ser o melhor para ele, mas precisava ouvir. Então tem situações que Deus precisa ouvir, você precisa dizer para você entender que está nas mãos de Deus e ele precisa ouvir. Então, sim. E aí eu coloquei coisas do meu futuro, tipo, por exemplo, aqui do meu futuro casamento, a minha casa, o apartamento, meus projetos, tal. Eu coloquei aqui os objetivos futuros que eu quero que estejam na mão de Deus. Quem me pediu oração? Essa é crucial. Tanta gente pede oração pra gente e a gente esquece e a gente não ora. Ok, feio. Então, alguém te pediu oração? Meu, anota no celular. Chega em casa, anota no caderno. Chegou na igreja, vai orar por essa pessoa. Sabe? Vai orar porque a oração do justo pode ir muito seus efeitos. Então, a gente tem que orar sim pelas pessoas que pedem oração pra gente. Seja gente da família, seja um desconhecido, seja um visitante que apareceu uma vez na igreja. Por quem eu quero orar? Qual situação que você viu, presenciou na igreja, na família, no trabalho, aonde quer que foi, e você fala, cara, essa pessoa precisa de uma intervenção de Deus, essa pessoa precisa ser tocada pelo Espírito, essa pessoa precisa de um renovo, sabe? Você vê algum jovem desanimado, você viu algum pastor com problema de saúde, você vê algum amigo seu da escola que tá passando um perrengue louco em casa, no casamento, com o filho, sei lá. Vamos orar, vai orar, vamos resolver isso daí através da oração. E por último, as situações diversas, que aí é o casamento do amigo, a saúde do primo do tio, a vida profissional, enfim, assuntos diversos, tá bom? O vídeo já tá enorme, é só isso então que eu gostaria de passar para quem é da oração. Para quem não é, mas gostaria de estar fazendo, fique à vontade. Para quem não é e não gostaria de estar fazendo, saiba que eu estou orando por você, para você se sentir incomodado, para começar a participar. Isso é bom, gente. Isso é bom pra gente. Beleza? Fechou.